cabelo curto, uso óculos, estou com uma blusa estampada vermelho e preto e sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, né? Atuo, como já dito aí pela Patrícia, no ILEL, Instituto de Letras e Linguística, e atuo no Profletras, que é o mestrado profissional em letras, uma rede que contempla várias outras universidades do país, institutos federais também. Hoje nós vamos conversar sobre elaboração de projeto de pesquisa. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a tela, enquanto eu vejo aqui como compartilhar. Ainda não está liberado aqui para eu compartilhar? É você clicar na terceira bolinha, onde tem uma tela, né, cortada. Mas ela não está habilitada para mim. Eu vou te colocar, então, como apresentadora, só um momento. Aí, agora conseguiu? Agora está ok. Uhum. Eu não sei se você prefere assim, professora, manter a sua câmera, né, aberta. Eu fechei a minha para melhorar a conexão, mas fique à vontade. Nós já estamos vendo a sua tela, tá? Tá. Peraí. Deixa eu compartilhar uma outra que fica melhor para eu poder passar. Essa daqui. Peraí, só um instantinho. Agora você clica em apresentação de slides, né? Aí, tranquilo. Isso, agora foi, né? Tá ótimo, professor. Tá passando os slides? Sim. Beleza. Então, começo agradecendo a oportunidade de conversar com vocês hoje sobre elaboração de projeto de pesquisa. Agradeço a Patrícia e a todos, né, da biblioteca, pela participação nesse 6º programa de competência em informação. A apresentação hoje ela está dividida em 2 partes. A primeira vai mostrar um pouco sobre o que é pesquisa, porque isso é importante para a gente poder se organizar e verificar como elaborar o projeto de pesquisa, como elaborar o projeto. Então, a segunda parte visa discutir informações diretamente relacionadas à elaboração do projeto. Então, sobre o que é pesquisa, é importante, eu coloquei aqui alguns conceitos, algumas definições com base em autores que são referentes na área, e aí uma das definições, não é, sobre o que é pesquisa, nós temos aqui que é uma atitude, um questionamento sistemático, crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade ou diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático. Então, vejam vocês que aqui a pesquisa, ela chama atenção para essa questão, né, de ser um questionamento sistemático, ser um questionamento crítico, porque, de fato, o pesquisador ele precisa ter uma organização com relação às informações que ele quer desenvolver mediante um projeto de pesquisa. E precisa também dessa criticidade para poder demonstrar o seu posicionamento, para poder fazer comparações, né, para poder apresentar a pesquisa que é desenvolvida ou que já foi, não é elaborada por outros pesquisadores que são da mesma área. A segunda definição que nós temos aqui nos mostra que pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Veja que parece uma definição assim extremamente simples, mas de fato é isso que a gente procura no projeto de pesquisa. Eu procuro colocar ali naquele projeto
informações relacionadas, não é aquilo que eu quero investigar, mesmo para poder procurar respostas para algumas questões que foram levantadas e que precisam dessas respostas. Uma outra... Professora, só um minutinho. Eu gostaria de perguntar para você se você prefere que as pessoas façam questionamentos durante a sua apresentação ou deixem para o final. Ah, sim, eu também me esqueci de dizer. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser já perguntar de uma vez, podem me chamar, podem interromper, não é, a apresentação e a gente já discute de uma vez, do que deixar para o final. Acho que assim é mais produtivo. Eu vou liberar, então, os microfones, Uhum. E que as pessoas possam, então, ficar à vontade para questionar. E também, se alguém quiser colocar no bate-papo, né, os questionamentos, a gente vê, então, no final também. Ok. Fique à vontade, pessoal. Fique também à vontade, professora. Vamos lá. Tá bom. Continuando aqui, nós temos uma outra definição, dizendo que a pesquisa científica é um processo composto por múltiplas etapas relacionadas entre si, que acontece ou não de maneira sequencial ou contínua. Pesquisa é um processo composto por diferentes etapas interligadas. Então, vejam que aqui, nessa definição, a gente já tem aí a palavra processo. E, de fato, desenvolver uma pesquisa é um processo, né? Então, eu preciso me ater às etapas desse processo, a interligação, né, que pode ser estabelecida entre essas etapas para poder desenvolver com tranquilidade as informações que eu quero buscar aí como pesquisa. E a última que eu coloco aqui é a do Gil, que vai dizer o seguinte: é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Eu vou até mais, né? Na verdade, a gente poderia dizer que também podemos, não é, divulgar os resultados ao final dessa pesquisa. Então, não se atém somente à discussão dos resultados, mas também a uma forma de divulgação das informações que são aí propostas, né? Porque eu quero que outras pessoas conheçam aquilo que foi pesquisado e que isso também seja importante para a literatura como um todo. Então, vejam que, de um modo geral, né, por esses conceitos que foram apresentados aqui, a pesquisa nos remete mesmo a algo que é organizado, a algo que eu estou buscando uma resposta para um problema, a um processo, a várias etapas que estão relacionadas e que precisam ser observadas. Então, é toda uma disciplina que nós temos para poder observar, não é? E ter para poder elaborar o projeto e depois colocá-lo em execução. Então, o que nós vamos aqui, neste primeiro momento, discutir é mesmo sobre questões relacionadas aí à pesquisa. Então, vejam vocês que a primeira questão aí que se apresenta são os tipos de pesquisa, e relacionado a esses tipos de pesquisa, então, nós temos aí a natureza da pesquisa, que pode ser básica ou aplicada. Então, de uma maneira assim, um pouco mais explicada, né, digamos assim, a pesquisa básica, ela objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Então, envolve verdades e interesses universais. Então, a pesquisa básica, o pesquisador ele vai buscar conhecer melhor sobre um tema, sobre uma questão de pesquisa, mas com relação à pesquisa básica, é óbvio que ela vai fornecer informações importantes sobre a pesquisa que é realizada, mas não necessariamente prevê a questão prática da pesquisa.
Então, não há necessariamente uma pesquisa de campo ou uma coleta de dados. Pode até haver uma coleta de dados de uma maneira mais específica, mas se atém mais às questões teóricas. A aplicada, ela já busca gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos e envolve verdades e interesses locais. Então, por exemplo, a pesquisa que é desenvolvida no Prof. Letras, ela tem esse cunho de ser uma pesquisa aplicada, porque os mestrandos, além de estudar ali um determinado tema de pesquisa e buscar informações que sejam importantes para a elaboração dessa pesquisa, ao final eles precisam elaborar uma proposta didática para poder ser aplicada numa sala de aula e verificar ali o que pode ser feito, não é? O que pode ser melhorado, digamos assim, em termos do que nós encontramos no contexto escolar. Então, de fato, é algo, não é, que associa mais diretamente a teoria e a prática. Depois, nós temos uma outra questão a ser verificada aí com relação à pesquisa, que é a abordagem do problema. Então, eu tenho um problema a ser investigado, mas eu preciso saber como é que eu vou, não é, abordar este problema de pesquisa. Então, eu posso abordar de duas formas. Ou eu abordo buscando uma pesquisa qualitativa, ou eu busco uma pesquisa quantitativa. Poderia também mesclar as duas, não é, formas aí que são apresentadas como abordagem. Então, veja, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a pesquisa quantitativa, ela focaliza uma quantidade pequena de conceitos, inicia com ideias pré-concebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados, utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para a coleta de dados, coleta os dados mediante condições de controle, enfatiza a objetividade na coleta e análise dos dados e, principalmente, uma característica fundamental da pesquisa quantitativa, analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Então, eu preciso de dados, preciso de muitos dados, para que eu possa depois fazer passar esses dados por algum programa, por algum software, algo que de fato me permita analisar com mais objetividade a questão ali que se apresenta. E os números, né, esses dados, podem ser verificados aí como dados numéricos, justamente para eu poder observar essa questão estatística, porque aí, de fato, me dá uma informação mais segura diante da análise que estão sendo apresentadas ali. Então, é preciso, de fato, não é, ter essa preocupação aí, quando se fala em pesquisa quantitativa, para poder analisar, não é, principalmente essa questão objetiva, não é, com relação ao tratamento que se dá para a coleta e análise dos dados. Já a pesquisa qualitativa, ela tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar conceitos específicos. Possui poucas ideias pré-concebidas e salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a interpretação do pesquisador. Coleta dados sem instrumentos formais e estruturados, não tenta controlar o contexto da pesquisa e sim captar o contexto na totalidade, enfatiza o subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências e analisa as informações narradas de uma forma organizada, mas intuitiva. Então, a pesquisa qualitativa, por essas informações aqui apresentadas, ela não vai seguir assim um protocolo que busca uma objetividade ou que busca observar vários dados para poder passar no programa estatístico ou algo da natureza. Na verdade, a pesquisa qualitativa, ela busca mais uma compreensão sobre a totalidade do fenômeno. Então, busca mais uma interpretação
das informações que foram observadas ali naquele momento, não é, de aplicação da pesquisa, e com os dados que foram observados, que podem, por exemplo, partir da própria observação do pesquisador ao anotar ali informações relacionadas sobre o desenvolvimento da pesquisa e apresentar as informações como um todo. Né? Então, e óbvio, né, que pela característica aí que estão apresentadas pela pesquisa quantitativa e pela pesquisa qualitativa, eu poderia fazer uma mescla, não dessas duas informações, por exemplo, no primeiro momento, buscar com uma ajuda mais objetiva, não é, a análise dos dados, para depois buscar uma pesquisa qualitativa, buscando essa compreensão, essa interpretação dos dados ali apresentados. Depois nós temos os objetivos da pesquisa. Então, eu preciso entender quais objetivos são esses que eu quero para a minha pesquisa. É a pesquisa que eu estou desenvolvendo ali naquele momento. E aí eu tenho relacionado a esses objetivos a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Então, a pesquisa exploratória é uma pesquisa que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas vai envolver um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Então, eu estou ali explorando um grupo de informações para poder entender melhor como a pesquisa ela vai ser desenvolvida. Então, veja que eu busco informações sobre o problema em si, faço um levantamento bibliográfico para entender melhor sobre o assunto, mas também vou atrás de outras informações, como entrevistas, questionários, e busco a análise por meio de exemplos, para poder mesmo, não é? Proporcionar aí essa compreensão do tema que é desenvolvido. A pesquisa descritiva, ela já busca algo mais específico, como estudos de caso, uma análise documental, como a pesquisa ex post facto. Então, vejam que, na verdade, eu vou buscar os dados que eu preciso para a elaboração ali da pesquisa, para a resposta, né, do meu problema de pesquisa, e a partir desses dados, eu faço uma descrição daquilo que foi encontrado. Então, por exemplo, no estudo de caso mesmo, eu observo uma situação em particular para poder perceber como, a partir dessa situação em especial, pode trazer exemplos ou apresentar situações que podem contribuir para a pesquisa como um todo. Depois a gente vai ver cada um desses tipos, de procedimentos que nós utilizamos, análise documental, pesquisa ex post facto, mas ao final da apresentação a gente tem uma discussão sobre isso também. E a pesquisa explicativa é o tipo de pesquisa que se preocupa em identificar os fatores que determinam e que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então, vejam que eu tenho os dados, mas eu quero também ter uma discussão aí, buscar verificar esses dados para poder saber qual é a contribuição que eles possuem para a ocorrência dos fenômenos ali que estão sendo estudados. Então, vejam vocês que antes mesmo, de nós começarmos a elaboração de um projeto de pesquisa, eu preciso ter, assim, muito claramente o que eu quero da minha pesquisa. E aí, compreendendo, essas informações que foram apresentadas até aqui, nós podemos compreender melhor que pesquisa é essa que vai ser desenvolvida.
Então, por isso que é importante, não é, dar atenção a essas questões. E a gente precisa, de certa forma, quando vamos elaborar o capítulo que fala sobre a metodologia, que é um capítulo fundamental, capítulo não, uma seção fundamental para o projeto de pesquisa, a gente precisa ter clareza com relação a essa pesquisa que vai ser desenvolvida. Então, eu posso colocar essas informações na seção da metodologia para poder mostrar ao leitor como é que a pesquisa ela vai ser desenvolvida. E os procedimentos técnicos, né, os procedimentos metodológicos que serão buscados, vai depender mesmo da pesquisa que se quer elaborar. Então, nós temos como procedimentos técnicos a questão da pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, uma pesquisa experimental, o levantamento de dados, estudo de caso, a pesquisa ex post facto, faltou um P aqui, e a pesquisação. Então, de uma maneira mais específica, a pesquisa bibliográfica ela é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites que sejam confiáveis. Então, veja que, nesse momento, praticamente não é toda pesquisa, ela parte mesmo de uma busca bibliográfica. Então, eu preciso saber selecionar os livros, os materiais, os artigos, né, esse material de consulta que, de fato, vai me ajudar a trabalhar o tema da pesquisa. Então, é um momento importante. Então, não é uma busca aleatória. Eu preciso procurar saber quais são esses materiais que podem me ajudar. Então, a pesquisa é preciso prever um tempo para a busca desse material e, após a busca desse material, a leitura e o entendimento das informações é fundamental para que a pesquisa possa transcorrer de uma maneira tranquila. A pesquisa documental, ela recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, documentos oficiais, cartas, vídeos de programa de televisão. Então, vejam que a pesquisa documental, nós temos fontes diversificadas, porque são várias os materiais que podem ser consultados, mas são materiais que não possuem o tratamento analítico, são materiais que eu vou recorrer para poder buscar dados que possam contribuir com a pesquisa a ser desenvolvida. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa dentro de um curso de licenciatura ou um curso que volta a sua atenção para o ensino, é importante que seja feita uma consulta à Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que norteia as informações relacionadas ao ensino, né, da educação básica. Então, é uma informação que, de fato, é importante ser acrescentada como pesquisa documental. A pesquisa experimental, segundo Gil, é uma pesquisa que consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável possui no objeto. Então, vejam que eu preciso observar o contexto, até mesmo para poder saber quais implicações estão relacionadas ali à análise dos dados que serão coletados. Então, eu preciso verificar variáveis que podem influenciar a pesquisa, preciso estabelecer critérios para poder coletar dados. Então, é algo que tem mais a ver diretamente com a questão, né, da definição de formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Em alguns casos, inclusive, o pesquisador, ele até, a partir do que ele pesquisou e do que ele entendeu como sendo, não é,
as variáveis que podem interferir aí no objeto de pesquisa, ele pode estabelecer, por exemplo, um estudo piloto para poder saber se algo mais vai interferir de uma maneira muito específica e, se sim, ele pode refazer a maneira como ele vai investigar esses dados, né, a busca, a coleta desses dados para poder adequar aí a sua pesquisa. O levantamento, faltou um S aqui, para poder mostrar que as vantagens do levantamento é o conhecimento direto da realidade, economia e rapidez, e obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise estatística. Então, eu já mesmo, não é, com a permissão de outros pesquisadores ou de alguns centros, não é, de pesquisa, eu posso ter acesso, por exemplo, a um corpus já trabalhado para uma determinada pesquisa, né, um corpus de dados sobre um determinado fenômeno, e a partir desse corpus eu busco as informações que estão relacionadas à minha pesquisa. Então eu faço um levantamento, né, daquilo que eu quero para poder me ajudar a entender o meu objeto de pesquisa. Então, por isso que acaba tendo aí essa questão da economia e rapidez, porque eu já tenho ali essa constituição do corpus e não vou necessariamente partir de um corpus que vai ser estabelecido, não é, para a pesquisa que eu esteja desenvolvendo ali naquele momento. O estudo de caso no caso aqui, né, para Alves Mazotti, os exemplos mais comuns para esse tipo de estudo são os que focalizam apenas uma unidade, como aqui, por exemplo, o indivíduo, como os casos clínicos descritos por Freud, por exemplo, um pequeno grupo, como o estudo de Paul Willis sobre um grupo de rapazes da classe trabalhadora inglesa, uma instituição, posso buscar dados, não é, sobre uma determinada instituição, como uma escola, um hospital, posso buscar informações sobre um determinado programa, né, como o Bolsa Família, ou um evento, né, por exemplo, eu quero saber como se deu ali a eleição do diretor de uma escola e que critérios que foram abordados ou trabalhados, não é, para essa eleição. Então, vejam que é algo mais específico, né? Então, há um foco para ser observado, né, de maneira mais particular, para poder caracterizar essa pesquisa aí como estudo de caso. E a pesquisa ex post facto, ela é a principal característica que a gente tem para essa pesquisa é o fato de os dados serem coletados após a ocorrência dos eventos. Então, eu posso coletar os dados no momento em que acontecem as informações. Então, por exemplo, numa pesquisa que envolve o contexto escolar, eu posso observar ali, naquele momento, as ações, as informações que ocorrem mediante as atividades que vão sendo apresentadas aos alunos. Ou então, eu posso fazer o que se orienta aí na pesquisa ex post facto, que buscar analisar os dados, coletar os dados a partir da ocorrência dos eventos. Então, já houve a aplicação didática ali em sala de aula, e a partir dessa aplicação eu vou buscar os dados que serão necessários para a minha pesquisa. E, por último, a pesquisação é aquela pesquisa que é um tipo de investigação social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, aqui, a pesquisação, o pesquisador, ele está em estreita relação com os participantes da pesquisa. Então, nesse tipo, não é? Para esse tipo de pesquisa, uma situação, por exemplo, como a sala de aula, ela tem resultados mais interessantes, porque ali tanto o
o que faz o pesquisador quanto à participação, não é, dos participantes ali mesmo, né, da pesquisa, dos alunos, no caso, serão fundamentais para a resolução do problema de pesquisa. Então, há uma participação, né, entre os pesquisadores e os participantes de pesquisa. Então, vejam que até esse momento aí, nós estávamos discutindo informações relacionadas à pesquisa e eu coloquei mesmo, não é, essas informações, antes mesmo de falar de uma maneira mais específica sobre o projeto de pesquisa, que é para a gente poder ter já uma noção do que eu quero como pesquisa, o que eu quero pesquisar. Então, é preciso, não é, entender um pouco sobre essa noção do que seja pesquisa. Essas informações, como eu disse a vocês, elas serão apresentadas na seção de metodologia, que é para o leitor saber, não é, como é que a sua pesquisa vai ser desenvolvida, mas é importante, não é, sempre o pesquisador pensar sobre esses aspectos, pensar sobre essa situação, para poder fazer a elaboração aí do seu projeto de pesquisa de uma forma mais adequada. Então, vejam que agora, né, de uma maneira mais específica sobre o projeto de pesquisa, aliás, antes de nós continuarmos aqui, está tudo ok com até então o que foi apresentado? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Em mensagens, professora, ninguém colocou nada. Agora, se alguém quiser fazer o questionamento aqui, né, oral, fiquem à vontade. E também tem pode levantar a mãozinha aí, né, caso queiram, também para perguntar. Uhum. Tá tranquilo. Não, beleza. Bom, eu acho que a gente pode continuar. Professora, o João, ele perguntou como apresentar os termos de pesquisa na metodologia. Então, na metodologia, normalmente, a primeira parte da metodologia, você vai fazer uma apresentação do que é a sua pesquisa. Então, naquele momento ali, você pode falar sobre a abordagem da pesquisa, dizer se a pesquisa ela é qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, né? Fazer assim uma explanação geral, né, sobre o seu tipo de pesquisa. Pode falar sobre os objetivos, não é? Se é uma pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva. Então, você faz assim uma consideração geral sobre a pesquisa que vai ser realizada, para depois, de maneira mais específica, falar sobre os procedimentos, os participantes que estarão envolvidos, não é, na coleta de dados, por exemplo, sobre onde serão coletados os dados. Aí você vai falar também sobre a questão dos riscos da pesquisa, que a questão da pessoa ser identificada, isso precisa ser evitado. Pode falar sobre os critérios de inclusão e de exclusão do participante da pesquisa, caso, não é, a pesquisa ela envolva a participação de seres humanos, a gente precisa fazer a pesquisa, o projeto, passar pelo comitê de ética, ter a sua aprovação antes da aplicação das atividades e obtenção, né, dos resultados. Então, neste primeiro momento em que a gente vai apresentar a metodologia, a gente faz uma explanação geral sobre a pesquisa que vai ser desenvolvida, já fazendo a seleção conforme essas informações que foram expostas aqui anteriormente. Porque aí deixa, não é, o leitor conhecedor da forma como vai ser a sua pesquisa, e ele vai entender um pouco melhor a questão que envolve os procedimentos metodológicos que serão aplicados nessa pesquisa. Ok? Tudo certo, João? Quer fazer mais alguma consideração?
me agradeceu, disse que tá ok, professora, pode continuar. Ok. Bom, então, de maneira mais específica, sobre o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa ele é um trabalho intelectual e prático que exige o raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo. Então, veja que não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que exige um comprometimento, né, do pesquisador, porque ele vai buscar material para pesquisar, ele vai procurar saber como é a sua pesquisa, ele vai procurar os melhores procedimentos para a coleta de dados e fazer a sua análise. Então, é de fato algo que exige um cuidado, né, do pesquisador para poder ter essa elaboração de uma maneira mais tranquila, né, do projeto de pesquisa, da pesquisa como um todo. Sobre, especificamente, uma definição que a gente pode ter aí, não é, do que seja o projeto de pesquisa, Rodrigues vai dizer o seguinte, que pode-se definir o projeto de pesquisa como um documento formal, que apresenta ações planejadas que serão realizadas no processo de pesquisa. Então, consiste num roteiro geral anterior à pesquisa. Então, eu preciso mostrar neste projeto de pesquisa como serão as etapas da pesquisa. E, por isso, ele é um documento formal. Então, quando, por exemplo, a gente apresenta o projeto de pesquisa para o comitê de ética, porque vai envolver uma entrevista, vai envolver uma aplicação de uma atividade para participantes, não é, que integrarão essa pesquisa, há todo um protocolo que precisa ser apresentado. O participante ele precisa autorizar os seus dados, não é, para serem analisados. Há um termo para ele assinar e o pesquisador também, não é, estando cientes ali do trabalho a ser realizados. Então veja que é um planejamento, né, que nós estabelecemos antes de executar a pesquisa. Então, eu acabo, né, dizendo assim que o projeto de pesquisa ele é fundamental para qualquer pesquisa. A gente não começa a pesquisa pela parte bibliográfica, né, lendo informações para conhecer melhor o assunto. A gente começa pelo projeto de pesquisa para poder saber que tipo de informação é essa que eu preciso investigar para poder atender aquilo que eu quero como objeto de pesquisa. Então, é preciso mesmo, não esse planejamento para poder eu ter, de fato, algo a ser seguido e que me leve a resultados que sejam importantes ao final da pesquisa. Então, o projeto de pesquisa, ele tem algumas informações que precisam ser observadas, como, por exemplo, o tema da pesquisa. Normalmente, o tema ele acaba sendo assim um tema mais geral, e eu preciso, a partir desse tema mais geral, especificar aquilo que eu quero observar. Então, por exemplo, isso daí tem a ver também, não é, até com o título que vai ser buscado para a minha pesquisa. Então, eu posso pensar, por exemplo, um tema, o que me interessa? Então, eu, da área da linguística, me interessa, principalmente, né, específico aí com relação à minha área de estudo, eu quero investigar algo relacionado à fonologia do português brasileiro. Então, a fonologia estuda os sons, não é? Procura fazer uma interpretação do sistema, não é, de sons do português brasileiro, na verdade, não só do português brasileiro, mas de todas as línguas, não é, do mundo. Mas vejam que eu já estou delimitando aqui minha pesquisa quando eu falo em português brasileiro. Mas se eu falar em pesquisar sons do português, ainda está muito geral. Então, eu preciso de algo que seja mais específico. Então, eu quero investigar o que acontece na pronúncia dos falantes aqui de Uberlândia, mas não é qualquer falante que esteja morando em Uberlândia. Eu precisaria daqueles
que são nascidos e criados em Uberlândia, para eu poder, por exemplo, saber como é a pronúncia desses falantes, principalmente no que se refere a situações que envolvem a interferência da posição tônica na posição pretônica, como, por exemplo, um processo fonológico chamado de harmonia vocálica, em que pessoas, por exemplo, no lugar de menino, vão produzir menino. Então, eu sei que isso acontece por algum trabalho já lido, por exemplo, né, na literatura linguística, mas eu queria saber exatamente qual é a porcentagem, não é, de ocorrência que nós temos aí desse fenômeno aqui para os falantes de Uberlândia. Então, vejam que de um tema mais geral, eu vou buscando uma delimitação para poder chegar àquilo exatamente que eu quero buscar como pesquisa. E aí eu vou ter condições de planejar quantos participantes eu quero, se os participantes todos precisam ter o curso superior já completo, ou pode ser em andamento, ou eu posso buscar dados, né, de pessoas mais jovens que estão, por exemplo, cursando ensino médio ou mesmo ensino fundamental, e aí eu posso comparar os dados dessas 3 esferas. Então, vejam que, a partir do momento em que há uma delimitação do tema da pesquisa, eu consigo visualizar melhor aquilo que eu preciso planejar para que essa pesquisa possa ser bem executada. Outra informação que contribui bastante é a pesquisa bibliográfica confiável. Então, veja que eu já sei o que eu quero pesquisar, mas eu preciso saber se aquele material, de fato, ele vai me ajudar a entender esse tema da pesquisa. Então, eu vou buscar por autores que sejam referentes na área da pesquisa. A partir desses autores, eu vou buscar outros que também tratam sobre o mesmo assunto. Na apresentação bibliográfica, não é, da pesquisa, eu vou mostrar qual foi a contribuição da pesquisa desses autores, para poder dizer, olha, a minha pesquisa, ela vai nessa direção, na direção de autor tal, tal e tal. Ou então eu vou dizer assim, olha, todos têm uma contribuição muito importante para a pesquisa, mas a minha pesquisa, ela vai trazer a seguinte contribuição, né? A compreensão mais clara do que seja o falar de Uberlândia com relação a esse fenômeno, né, fonológico, fonético-fonológico, que é a harmonia vocálica. Então, eu, pela própria escrita mesmo, não é? Pela própria apresentação do referencial teórico, eu já deixo claro, não é, para o leitor como a pesquisa será tratada. E aí, quando a gente fala em busca confiável, porque de fato a pesquisa confiável, a gente precisa mesmo de uma maneira, não é, buscando informações na internet, e que de fato é bastante útil hoje em dia para a gente, precisamos saber de fato que material é esse que eu estou pesquisando. O melhor material sempre são aqueles que estão em bancos de dados, bancos de dissertações, bancos de artigos, porque de fato é um material que é tratado cientificamente. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa se ater aí a uma busca confiável de informações que sejam confiáveis para a pesquisa. Além disso, o projeto de pesquisa também precisa ter uma redação coerente, coesa e clara. Eu posso dizer assim, olha, eu não posso enrolar no projeto de pesquisa. Eu não posso começar a escrever o projeto e não mostrar para o leitor o que, de fato, eu quero estudar. Porque isso é fundamental, isso vai mostrar uma organização, um planejamento que eu já tenho sobre a pesquisa. Quando se fala em pesquisa bibliográfica e referencial teórico, eu não preciso, no projeto de pesquisa, apresentar o referencial teórico, mas eu preciso fazer menção a pesquisas que já foram pesquisadas, que já foram desenvolvidas na área,
para que o leitor tenha conhecimento de que eu sei alguma coisa sobre o assunto e por isso eu quero investir nesse tema de pesquisa. Então, nesse sentido, que a redação do projeto ela é importante para poder mostrar de maneira clara quais são as etapas que esse projeto vai ter. E, obviamente, a gente precisa seguir, né, as orientações da BNT com relação à formatação de trabalho, com relação à apresentação de citações, das referências bibliográficas, porque tudo isso contribui para a apresentação, né, deste projeto. Inclusive, eu achei que tinha feito uma revisão, né, sobre a indicação aí dos autores, entre parênteses, como ele é apresentado, e acabei vendo aqui agora, na exposição dos slides, que isso não foi feito. Tanto é que o sobrenome do autor, entre parênteses, ora aparece com caixa alta, ora não. Então, isso daí foi um equívoco meu, né? Depois eu organizo isso daqui e posso, né, disponibilizar esse conjunto de slides para o pessoal, né, da biblioteca, do evento, se quiserem, não é, fazer o repasse a vocês, sem problema. Licença, professora, tem uma participante, né, a Luana, ela está questionando como nós, pedagogos, podemos desenvolver projetos de pesquisa e divulgar. É a faculdade quem divulga? Estou começando agora a faculdade. São os dizeres da Luana. Uhum. Então, não é a faculdade apenas que divulga o seu trabalho de pesquisa. Na verdade, é o próprio pesquisador que faz essa divulgação. Então, quando a pesquisa ela é terminada, aliás, no próprio projeto de pesquisa, eu já posso indicar isso, o desfecho, né, que eu quero da minha pesquisa, isso também é apresentado no projeto de pesquisa, para poder dizer como é que será a publicação dos resultados que forem encontrados na pesquisa. E a publicação normalmente é feita através de participação de eventos, não é, científicos da área, ou através da publicação de artigos, de artigo, né, que faça, né, um apanhado geral, um recorte da pesquisa que foi desenvolvida. Então, é o próprio pesquisador que procura meios, não é, de fazer a divulgação da sua pesquisa por meio da publicação de artigo e participação em eventos da área. A faculdade, a universidade, ela contribui com a divulgação desses resultados, uma vez que você mostra que o artigo ele foi publicado e indica o material onde pode-se ter acesso a essa informação. Então, não só o curso de graduação, quanto a pós-graduação contribuem para a divulgação desse artigo e outras pessoas podem ter acesso a essas informações. Além disso, quando a gente tem um projeto de pesquisa que o resultado final, né, é fruto de um mestrado, ou de um doutorado, ou mesmo de um TCC, um artigo que foi desenvolvido para o TCC, ou mesmo a monografia, todas essas informações elas são apresentadas no repositório da UF, o repositório, né, da biblioteca da UF. Então, todos que consultarem o repositório da UFO podem ter acesso a este material que foi pesquisado por vocês. Então, também assim, a gente acaba fazendo a divulgação da pesquisa. Mas assim, é um conjunto de fatores, não é, que acaba se somando para poder fazer essa divulgação dos resultados. Ok? Certo, Luana, tudo bem? Podemos continuar, né? Ela agradeceu, professor. Vamos lá. Bom, então aqui sobre a estrutura, né, do projeto de pesquisa, a gente tem então, no primeiro momento, a definição desse título da pesquisa, que pode acontecer, por exemplo, já num primeiro momento, você já tem claro o que é esse título da pesquisa, ou você pode ter um título assim mais geral
e deixar para poder apresentar uma delimitação desse título após a elaboração do projeto, porque aí você vai definir ou entender melhor como são as etapas do seu projeto, e aí tem uma propriedade maior para poder estabelecer esse título. Mesmo que esse título seja definido no projeto de pesquisa, ele pode ser alterado depois, né? Digamos que você entendeu que é preciso ainda melhorar o título para poder deixar mais claro para o leitor sobre o que trata a pesquisa. Então, esse título ele pode ser reformulado, mesmo depois, digamos assim, de uma defesa de mestrado, de doutorado, uma monografia. Então, isso pode ser feito posteriormente. Mas o ideal é que a gente já pense, né, nesse título de uma maneira que possa já garantir a compreensão do que seja a pesquisa ali a ser apresentada. No projeto de pesquisa, também a gente precisa apresentar o resumo. O resumo ele é importante para quê? Porque logo que a gente começa a ler o projeto de pesquisa, eu já tenho ali informações sucintas mostrando o que é a pesquisa que vai ser desenvolvida. Então, o leitor ele já tem assim, uma ideia geral, né, sobre a elaboração, sobre o que vai ser a elaboração desse projeto de pesquisa, sobre qual tema, os objetivos, questões assim, né, mais gerais, para ele poder então ler de uma maneira mais clara as outras etapas que constituem o projeto de pesquisa. A primeira grande informação que nós temos no projeto de pesquisa, ela se apresenta na introdução. Então, na introdução que eu vou apresentar o meu tema de pesquisa, e no momento que eu estou apresentando o meu tema de pesquisa, eu posso trazer os autores, uma referência bibliográfica, não é? Alguns autores que são referentes na área, para poder mostrar que eu já conheço um pouco do assunto, mas eu estou desenvolvendo esse projeto, estou apresentando o projeto de pesquisa para poder conhecer mais e contribuir com a pesquisa acadêmica. Então, vejam que o tema ele é importante, não é? Que tenha. Isso, no final das contas, também faz parte da justificativa. É uma justificativa científica, não é? Que eu estou dando ali para esse objeto que vai ser estudado. Então, eu posso ou associar essa pesquisa bibliográfica que vai ser apresentada, mesmo para poder contextualizar o tema que vai ser pesquisado logo assim que eu falo do tema, ou então quando eu exponho as justificativas para o estudo desse tema de pesquisa. Uma questão importante é entender qual é o problema de pesquisa que você tem. Então, é preciso sempre partir de uma pergunta. Então, veja, eu estou estudando, quero estudar a variação, eu quero estudar, por exemplo, como está a escrita dos alunos no ensino fundamental, em termos, assim, considerando os desvios que são apresentados na escrita desses alunos, desvios ortográficos. Então, um aluno, por exemplo, que escreve papel, no lugar de colocar a letra L no final, ele coloca a letra U. Ou então, um verbo no infinitivo, eu vou passear com meus pais. Esse passear, ele acaba colocando sem o R no final. Às vezes coloca um acento no A para poder dizer ali, é a sílaba tônica, mas é um verbo que está no infinitivo e que na escrita precisa dessa letra R. Então, o meu tema de pesquisa é esse: investigar os desvios ortográficos cometidos pelos alunos nas redações. Alunos do ensino fundamental 2, né, que são alunos do sexto ao nono ano, e procurar entender o que acontece ali com aqueles desvios. Mas isto é um tema, assim,
mais geral, eu preciso de uma delimitação. Então, qual que é o meu problema? O que eu quero investigar? Eu quero investigar o que causa esses desvios ortográficos. Então, a pergunta é apenas uma falta de atenção dos alunos? Ou se, pelo fato de ser um desvio ortográfico, é algo que tem a ver com a interferência da fala na escrita por meio de processos fonológicos? Então, eu já tenho uma pergunta. Então, essa pergunta, ela é fundamental para poder definir o meu problema de pesquisa. Então, quando a gente vai pesquisar, a gente precisa responder uma pergunta. Por isso que a gente viu lá no início, né, dessa exposição, que é importante que a gente responda a uma pergunta. Então, é importante que eu tenha essa questão em mente, porque é a partir dessa questão eu vou buscar essa resposta. E aí eu vou buscar meios, né, para poder ter essa resposta, que podem vir mesmo da coleta de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou coletar redações para poder verificar a ocorrência desses desvios ortográficos e verificar quais deles são os mais presentes para poder, posteriormente, sugerir alguns exercícios, algumas atividades, alguns jogos que talvez vão ser importantes ali para poder amenizar um pouco a questão desses desvios ortográficos. E aí, é importante, não que eu justifique o porquê eu estar estudando esse tema de pesquisa. E aí eu tenho várias possibilidades de justificar essa pesquisa. Como eu disse, eu posso buscar uma justificativa científica, dizendo que a literatura científica, a literatura da área, já tem algumas pesquisas publicadas, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre o que acontece no ensino fundamental 2, que já não deveria de ter tantos desvios ortográficos na escrita desses alunos, mas ainda esses desvios aparecem. Então, eu apresento, algumas obras que já trataram do tema para poder dizer, olha, eu quero contribuir um pouco mais e quero olhar, por exemplo, o que acontece aqui na realidade de Uberlândia, dos alunos que estudam aqui em Uberlândia. Posso fazer uma justificativa pessoal, dizendo que, a partir do momento que eu comecei a estudar o curso, eu me vi bastante interessada com esse objeto de estudo e, a partir de uma elaboração de uma pesquisa, eu posso conhecer um pouco mais, isso pode me ajudar a entender melhor essa situação, digamos que é uma pesquisa que vai ser desenvolvida na graduação, uma iniciação científica, e isso pode contribuir para que futuramente eu possa ter mais clareza para poder saber o que vai ser estudado no mestrado. Então, eu tenho razões pessoais aí para que possa desenvolver essa pesquisa. Assim como também eu posso ter uma justificativa social. Então, veja, quando eu procuro desenvolver aí uma pesquisa que vai tratar dos desvios ortográficos dos alunos, e eu entendo que esses desvios podem vir a partir da interferência da fala na escrita, por meio de processos fonológicos, eu vou contribuir para a questão do contexto escolar, do ensino, não é? Da realidade que nós temos ali da sala de aula, e sugerir propostas, não é, de exercícios que podem ser aplicados por outros professores, por outros pesquisadores, Então, é uma contribuição importante que nós temos para a sociedade. Então, veja que a justificativa, ela tem várias maneiras, não é? São várias justificativas que eu posso mencionar aí sobre a pesquisa a ser realizada. Basicamente, essas três aí, elas são as que são mais relevantes, A científica, a pessoal e a social. Aí nós temos as hipóteses e as questões de pesquisa. Ou eu mostro hipóteses, ou eu mostro questões de pesquisa. Eu não preciso mostrar as duas formas. Aí é uma questão de estilo, do pesquisador e da maneira como ele quer responder, a essas questões aí ao final da pesquisa. Então, se eu, por exemplo, colocar questões
pensando nesse exemplo, né, que eu estou comentando com vocês aí sobre os desvios ortográficos, eu vou buscar questões como quais são os desvios ortográficos mais recorrentes nas redações dos alunos. Estes desvios, eles recebem influência da fala, e de que forma essa influência acontece? Então, eu faço perguntas para poder... Por que eu faço perguntas aqui? Não é no projeto de pesquisa. Porque depois, quando eu vou buscar uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, ou dados, né, redações para poder ser analisadas, depois que eu faço toda a análise dos resultados, nas considerações finais do trabalho que vai ser apresentado, que seja o texto, né, a dissertação do mestrado, ou o relatório da iniciação científica, ou a monografia, né, do TCC, ou mesmo um artigo que vai ser publicado, eu preciso, nas considerações finais, dizer se essas perguntas foram respondidas ou não pela pesquisa que foi desenvolvida. Digamos que eu não consegui responder das 3 perguntas que eu fiz, uma eu não consegui responder. Não tem problema. Você vai dizer, olha, 2 questões foram respondidas com o decorrer da pesquisa, uma não foi possível, o que carece estudos futuros sobre essa pergunta em particular. Por que nem sempre as perguntas que a gente coloca aí no projeto de pesquisa conseguem ser respondidas? Porque a gente tem prazo para terminar a pesquisa. Iniciação científica é 1 ano, mestrado são 2 anos, doutorado são 4. Então, eu tenho um tempo determinado. Por isso que eu preciso ter disciplina, ter comprometimento, porque se eu não tenho esse comprometimento, né, com relação às etapas do projeto de pesquisa, de fato, eu não vou conseguir terminar a tempo. E aí não é uma questão de ficar pensando assim, mas eu vou pedir tempo, né? Eu posso pedir uma dilação de prazo? Pode, mas não é o recomendável. Porque você, quando começou o projeto de pesquisa, quando começou a pesquisa, no seu projeto você já indicou o prazo que você tem para isso. Então, tem que se organizar com relação ao prazo. Então, veja que depende, né, se as questões todas foram respondidas ou não. Digamos que eu não quero colocar pesquisas, que eu quero colocar hipóteses. Aí eu posso colocar como hipótese a seguinte situação. Os desvios que ocorrem, os desvios ortográficos que ocorrem que mais ocorrem nas redações dos alunos do ensino fundamental 2 são desvios que recebem interferência de processos fonológicos. Então, essa é uma afirmação que eu faço. Ou então eu posso dizer assim, esses desvios ortográficos, por meio de processos fonológicos, por meio dessa interferência da fala, podem ser amenizados se os alunos tiverem um conhecimento melhor sobre o componente sonoro da língua materna. Então, eu fiz 2 afirmações. É isso que eu quero verificar como hipótese de pesquisa. Aí, depois que eu desenvolvi toda a pesquisa, no final da pesquisa, eu vou, nas considerações finais, confirmar ou não essa afirmação que foi feita durante a apresentação do projeto de pesquisa. Então, vejam que são etapas importantes na introdução, eu não posso pular. Eu não posso, por exemplo, preparar uma introdução do projeto de pesquisa e deixar a hipótese para depois. Ela precisa já ser apresentada, porque isso é que vai, de certa forma, motivar a pesquisa que vai ser desenvolvida. E a última situação que a gente coloca na introdução tem a ver com os objetivos, né, da pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. O geral, ele é um objetivo da pesquisa como um todo, e os específicos tratam das etapas da pesquisa, né?
Então, assim, de uma maneira mais formal, né, vamos dizer, eu tenho aqui sobre o tema a seguinte situação. Deve ser escolhido a partir da área de conhecimento do pesquisador. O tema deverá ter originalidade pessoal. Essa originalidade no seguinte sentido, qual é a contribuição, né, que você está oferecendo ali para a pesquisa, mesmo que já seja um tema já trabalhado por outros pesquisadores. Relevância, viabilidade para a realização da pesquisa. E aí, segundo Rodrigues, deve-se levar em consideração essas seguintes perguntas. É de interesse científico, né, esse tema que você quer pesquisar? Qual a importância do fenômeno a ser pesquisado? Está na minha área de formação acadêmica? Então, se eu sou da área de letras, eu estou estudando algo que tem a ver com a área de letras? É possível de ser investigado? É algo, não é que é de fato possível de coletar dados, de buscar uma bibliografia, de ser investigado? O pesquisador tem familiaridade com o tema, né? Ele já leu algo a respeito e por isso ele se sente motivado a pesquisar o tema. Existe referencial bibliográfico sobre o assunto escolhido? Preciso saber, porque se não tem um referencial bibliográfico, eu vou ter dificuldades para poder elaborar minha pesquisa. O assunto atende ao tempo disponível para a sua realização? Olha a questão aí do tempo. Eu não posso querer estudar inúmeras situações se eu tenho pouco tempo para isso. Então, por isso que há a delimitação do tema da pesquisa. Com relação ao problema, o problema em pesquisa consiste em dizer de maneira clara, compreensiva e operacional qual a dificuldade que pretendemos resolver, para qual questão não resolvida se pretende buscar uma solução. Então, na elaboração de um problema, deve ser levado em consideração o seguinte para o problema de pesquisa. O problema deve ser formulado como pergunta, deve apresentar relação entre variáveis, apresentar clareza, precisão e objetividade, representar o que será estudado, possibilitar de ser testado e obter solução, delimitar o campo de investigação através de um enfoque específico. Então, eu preciso, não observar essas questões aqui para poder levar adiante esse problema de pesquisa. A justificativa, só para retomar aquilo que foi dito, ela deve conter os motivos que o levaram à escolha do tema, o nível de abrangência da pesquisa, que é a questão, né, científica, a importância e a utilidade do estudo do tema da atualidade, questão social, explicação sobre a viabilidade da execução da proposta, o contexto em que o fenômeno ocorre, os aspectos inovadores do estudo, caso não tenha, não há problema. Digamos que a minha pesquisa ela é bibliográfica. Então, eu vou me ater somente à parte bibliográfica e documental, não tem análise de dados. Então, por isso, eu preciso mostrar que critérios serão estabelecidos para poder selecionar as obras que serão consultadas e que serão trabalhadas, né, no decorrer da pesquisa e para o entendimento melhor do tema que está sendo proposto. Sobre as hipóteses ou questões de pesquisa, as hipóteses são suposições a partir da relação entre duas ou mais variáveis, e o objetivo da pesquisa será o de confirmar ou negar a hipótese apresentada. Sobre os objetivos, aqui nós temos uma informação que pode parecer uma informação muito simples, mas ela é fundamental, porque também direciona o leitor a entender aquilo que se quer numa elaboração de pesquisa, com a pesquisa, né, que vai ser elaborada. Então, segundo Rodrigues, na elaboração dos objetivos, deve-se ter em mente: eu preciso utilizar o verbo no tempo infinitivo, né, quando eu vou apresentar o objetivo da pesquisa, os objetivos. Os verbos mais usuais na elaboração do objetivo geral são analisar, estudar, explicar, entender, compreender, descrever, avaliar, conhecer e vários outros que sejam assim mais
Pessoal, parece que a internet da professora caiu. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui para ver o que está. Pessoal, vamos dar um tempinho para ver se a professora consegue voltar. Ela está me respondendo a mensagem aqui. A professora está voltando, realmente a internet dela caiu, ela está voltando. Aguarde um momento, por favor.
Oi, consegue me ouvir? Pode continuar. A internet caiu, essas coisas, né? Acontecem. Deixei tudo arrumadinho aqui, mas infelizmente. Tudo bem, pode seguir. Aqui, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Você tenta e coloca como apresentador novamente? Já te coloquei como apresentadora, professora. Beleza, obrigada. Clica na terceira bolinha, tudo certo? Tudo certo. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Ah, beleza, obrigada. Então, olha, eu não sei quando acabou, mas eu estava nessa tela aqui falando sobre a elaboração dos objetivos e dizendo, né, da importância aí de usar o verbo no tempo infinitivo e quais verbos seriam estes a serem usados no objetivo geral e nos objetivos específicos. Então, eu estava dizendo assim, que para o objetivo geral, os verbos usados, né, os verbos no tempo infinitivo usados são aqueles mais abrangentes, como analisar, estudar, explicar. E os verbos mais utilizados na construção dos objetivos específicos, eles são mais direcionados à atividade que vai ser desenvolvida, a etapa, né, da pesquisa. Distinguir, numerar, identificar, classificar, comparar. Então, vejam que são verbos diferentes e que, de fato, são importantes de serem observados para a elaboração desses objetivos. Também é importante, segundo Rodrigues, ter os objetivos claros, explícitos e concisos. Concisos no seguinte sentido, não precisa ser um objetivo do tamanho de um parágrafo imenso, quer dizer, ele precisa ser objetivo, né? Como o próprio nome diz, né? Conciso. Então, é exatamente colocar aquilo que de fato vai ser pesquisado. E os objetivos, eles deverão expressar apenas uma ideia, deverão constar apenas um sujeito e um complemento para cada objetivo. Às vezes a gente pensa assim, vou colocar nesse objetivo aqui 3 ações diferentes para poder economizar na escrita, mas isso não funciona, porque se são 3 ações diferentes, é um objetivo para cada ação, né? Então, assim, o que a gente pode, né, entender sobre essa questão aí dos objetivos é que o geral, ele define de modo geral o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa e está relacionado ao tema delimitado ou ao problema. Então, o objetivo geral é sobre o que de fato eu quero com a pesquisa. E ele vai se relacionar com o tema ou com o problema da pesquisa. Já os objetivos específicos, eles definem as etapas que devem ser cumpridas para alcançar o objetivo geral e estão relacionados com as hipóteses ou questões de pesquisa. Então, se eu tenho isso... Oi? Eu tenho 2 questões aqui, mas se você quiser continuar, eu achei que você ia mudar de tela. Pode, a hora que você terminar os específicos, eu faço os questionamentos. Tá bom. Então, aqui é só para poder, se a gente tem, né, mais claramente como elaborar, não é, os objetivos, buscando esse entendimento, né, de que o geral ele se relaciona ao tema ou ao problema de pesquisa e aos específicos, as etapas que serão cumpridas conforme o objetivo geral, de certa forma, a gente consegue elaborar de uma maneira mais organizada os objetivos da pesquisa. Pode fazer, Patrícia, as perguntas? Oi, Patrícia. Professor, meu microfone estava fechado. A Maria questiona: bom dia, poderia dar exemplo de tema que seja impossível de pesquisar? Pois participei de uma seleção que meu tema era execuível. Infelizmente, confesso que somente identifiquei quando o avaliador questionou. Eu estou achando aqui que ela queria dizer inexequível, é isso, Maria? Isso mesmo, Maria? Talvez ela tenha saído. Enquanto ela
coloca aqui, né, se ela realmente não está e voltar, eu vou fazer a questão da Jessie. Professora, em relação ao tempo, como estruturar um cronograma de pesquisa para projeto de pesquisa com intuito para o mestrado? Bom, então, sobre esse tema, não é, que seja inexequível, aí nós temos algumas variáveis, né, a serem consideradas. Inexequível em relação a quê? Porque, assim, eu posso ter um tema de pesquisa que ele não consegue ser estudado porque eu não tenho bibliografia que possa embasar o estudo que vai ser feito. Mas, mesmo assim, eu posso levantar outras informações que são confiáveis e estabelecer, né, um primeiro estudo, digamos assim, sobre o tema. Então, vai ser um tema inovador, com certeza. Esse inexequível, ele pode estar relacionado, por exemplo, ao fato de eu, por exemplo, que sou da área das letras e da linguística, apresentar um tema que é da área da saúde. Estou colocando assim de maneira assim muito exagerada, né? Mas mostrando uma situação que não se encaixa, né? Não está de acordo com os propósitos que tem ali o programa de pós-graduação, né? Sobre o que se deve pesquisar ali no mestrado. Também pode ser inexequível a questão do tempo. O mestrado são 2 anos. Então, o que se espera do aluno de mestrado? Se espera que ele faça uma boa revisão bibliográfica e que analise as informações ali conforme essa bibliografia, tenha acesso a esse material e que repasse esse material na sua pesquisa, e que, se for analisar os dados, que ele concentre as informações da coleta de dados de uma maneira que ele colete os dados com um tempo que seja necessário, 2 meses para essa coleta, para que ele tenha um tempo também necessário para a análise desses dados. O que pode, por exemplo, tornar a pesquisa inexequível é o fato de eu querer analisar um conjunto grande de dados e eu ter apenas 2 anos para poder fazer a pesquisa. Então, os objetivos que foram colocados ali para a execução da pesquisa, não estão de acordo com o tempo que se tem para a pesquisa, ou com o tema da pesquisa que vai ser desenvolvida, ou não tem relação com os temas que são desenvolvidos pelos professores do programa de pós-graduação. Então, é uma série de fatores, né, que podem contribuir para a gente poder dizer que a pesquisa é inexequível. Eu não saberia dizer assim, precisar um exemplo para poder, não é, definir. Talvez alguma coisa assim, Deus existe? Mas mesmo que eu faça essa pergunta, eu vou encontrar material, alguém que já tenha pesquisado sobre o assunto, alguém que já tenha buscado interpretar algo a respeito. Então, assim, a pesquisa ela acaba sendo inexequível pelos objetivos que são apresentados, que não têm uma relação, né, direta com a proposta do programa de pós-graduação, ou mesmo com a pesquisa aquilo que pesquisa os pesquisadores ali, os professores do programa, ou com relação ao tempo, que pode ser realmente um tempo que 2 anos não é possível de se fazer a pesquisa. Normalmente, quando a gente elabora um projeto de pesquisa, pelo fato da gente ainda não ter passado por essa experiência, não é, de fazer o mestrado, a gente acha que 2 anos é muita coisa. Mas quando a gente começa, de fato, a desenvolver as atividades lá no mestrado, a gente vai ver que o tempo ele não é muito, porque a gente tem disciplinas para serem feitas, a gente tem participação em eventos que são próprios do programa,
às vezes tem a qualificação do projeto de pesquisa, ou, de fato, né, de maneira mais presente, a qualificação da pesquisa que vai ser desenvolvida ali no mestrado. Depois tem o momento da defesa, e antes da defesa tem esse momento da escrita, que não é um processo simples, mesmo que eu ache que eu tenha facilidade, digamos assim, com a escrita acadêmica, esse processo ele não é fácil. É preciso ter atenção àquilo que vai ser escrito, é preciso relacionar a análise dos dados com o referencial que já foi apresentado nas referências, né, na fundamentação teórica. Então, vejo como uma série de informações que vão me mostrar que 2 anos pode ser insuficiente se eu buscar uma pesquisa muito geral. Então, é preciso entender um pouco melhor esse contexto, né, em que se deu essa situação, para a gente entender melhor o que é inexequível. Então, eu consigo, né, responder a sua pergunta dessa forma. Ok? Se eu não conseguir responder assim de maneira mais específica, depois, se você quiser entrar em contato comigo, né, para a gente conversar um pouco sobre, eu me coloco à disposição. Podemos continuar? Tudo tranquilo, Maria? Você quer falar mais alguma coisa? Ela disse que gostaria, eu imagino que referente à sua última fala, professora. Uhum. Não, beleza. Então, depois ela pode, não é, entrar em contato comigo e a gente conversa, sem problema. Eu vou colocar o seu e-mail aqui para ela, pode ser, né, professora? Por favor. Uhum. Pode seguir, então, por favor. Ok. Bom, aí eu coloquei aqui, neste projeto de pesquisa, a revisão bibliográfica, embora eu saiba que isto não é um elemento obrigatório num projeto de pesquisa. A gente não precisa já fazer uma revisão bibliográfica, já fazer um estado da arte, né, uma fundamentação teórica sobre o tema que eu quero pesquisar. É aquilo que eu disse a vocês. Na introdução, quando eu apresento uma justificativa científica, eu já posso mencionar alguns autores e mostrar que eu que eu tenho domínio, né, eu conheço, né, sobre o assunto. Mas, aqui eu coloquei a revisão bibliográfica só para vocês perceberem que, de fato, é algo importante no projeto. Não talvez para aparecer num tópico separado, mas para poder vir junto à introdução, para poder mostrar o quão você já sabe da informação ali que você quer pesquisar. Então, aqui, seguindo Guerra, Ramos, Riquinho e Santos, nós temos o seguinte: expor resumidamente as principais ideias já discutidas por outros autores que trataram do problema, levantando críticas e dúvidas quando for o caso. Explicar no que seu trabalho vai se diferenciar dos trabalhos já produzidos sobre o problema a ser trabalhado e ou no que vai contribuir para seu conhecimento. Quanto ao quadro teórico, o erro mais frequente é formulá-lo de forma genérica ou abstrata demais, quando o que interessa é que ele seja adequado ao recorte temático a ser investigado. Quanto à formulação das hipóteses ou das questões, não basta enunciá-las no projeto, é preciso também justificá-las, uma a uma, em texto argumentativo. Então, aqui, na verdade, é só para poder chamar a atenção aí de vocês que é importante que eu já tenha algum conhecimento sobre o tema que eu quero pesquisar. E eu preciso mostrar esse conhecimento no projeto de pesquisa, que pode vir na introdução, essas informações sobre a revisão bibliográfica, ou pode vir numa sessão, logo após a introdução. E por que é importante? Né? Digamos que você tem o interesse em pesquisar sobre o assunto, mas ainda não leu muita coisa a respeito. Então, é importante começar uma leitura para ter certeza daquilo que vai ser pesquisado, porque aí você não tem surpresas ao longo da pesquisa
de dizer assim, poxa, mas eu achei que eu poderia ter ido numa direção e acabei não conseguindo ir porque desconhecia naquele momento, né? Porque você só ficou conhecendo a pesquisa propriamente depois que o projeto foi aprovado. Então, é importante, né, ler um pouco sobre o assunto para poder entender um pouco mais que tipo de pesquisa pode ser desenvolvida, né, na academia. E aí nós temos a principal informação do projeto de pesquisa, que é a metodologia. Muitos até nem dão muita importância à metodologia, né? Acham que é só mais uma informação que precisa ser colocada no projeto, mas, na verdade, eu acabo dizendo assim que a metodologia é o coração, né, do projeto de pesquisa. Então, se eu não apresento detalhadamente aquilo que vai ser desenvolvido como pesquisa, o leitor fica sem entender aquilo que vai ser feito. Então, aqui, seguindo Kauark, Manhães e Medeiros, a gente tem como metodologia a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, o caminho que você vai trilhar neste trabalho de pesquisa. Então, é a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado, se vai ser um questionário, se vai ser uma entrevista, do tempo previsto que você tem, né, para a realização dessa pesquisa, da equipe de pesquisadores, né, se você faz parte de um grupo de estudo, de pesquisa, e da divisão do trabalho. Neste caso aqui, pensando mesmo numa pesquisa que é compartilhada, né, que é coletiva. Numa pesquisa que é feita individualmente, né, de fato, a gente precisa se ater às etapas, né, que vão ser cumpridas aí por nós como pesquisadores. Das formas de tabulação e tratamento dos dados, então, se vai ser uma pesquisa que tem uma parte que é quantitativa, eu preciso já indicar qual é esse programa que vai ser utilizado para poder tratar estatisticamente os dados. Enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. Então, todas as informações que mostram as etapas da pesquisa vão aparecer aqui na metodologia. Então, vocês vejam aqui que aquela informação que nós discutimos no primeiro momento aqui dessa fala, vão aparecer aqui na metodologia, mostrando, né, o que vai ser a minha pesquisa, se vai ser uma pesquisa bibliográfica, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser uma pesquisa que vai conciliar a teoria com prática, ou se vai ser uma pesquisa que vai ser até mais a questão da teoria. Então, eu preciso, né, orientar o leitor e mostrar para ele como é que vai ser essa pesquisa. A Maria comentou aqui, professora, que também acha que a metodologia é o coração da pesquisa, por isso ela é tão difícil. Pois é, mas ela é difícil mesmo, porque a parte que a gente tem, de fato, é buscar as informações que são as principais e que vão me ajudar a desenvolver a pesquisa. Então, se eu tenho um projeto de pesquisa bem feito e expondo claramente essas etapas na metodologia, eu não vou ter dificuldade com o tempo, porque eu sei exatamente o que eu preciso em cada tempo, em cada período, que vai ser mencionado lá no cronograma da pesquisa. Aí, para a pesquisa, né, na metodologia, também a gente procura mostrar o conjunto de procedimentos utilizados e seguidos para a realização da pesquisa. Então, a gente tem as técnicas, né, para a coleta de dados, que pode envolver entrevista, pode envolver questionário, pode envolver formulário. Então, são técnicas, né, que são importantes para essa coleta de dados. Existem outras, né, obviamente, mas eu estou apresentando essas três aqui. Então, a entrevista, ela é uma técnica de interação social, uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados e a outra se apresenta como fonte de informação. A entrevista pode ter caráter exploratório ou ser uma coleta de informações. E aí cabe ao pesquisador mostrar como será a coleta desses dados por meio da entrevista. Normalmente, quando é assim um conjunto de perguntas, é preciso, não é, nesse momento, né, digamos que é um conjunto de perguntas
e a entrevista ela vai durar cerca de 40 minutos. Eu preciso fazer as perguntas que estão determinadas ali neste tempo. Então, se eu perceber que o entrevistador ele está conversando demais, explicando muito, contando, não é, os casos que ele acha que, exemplos que são importantes ali para responder a sua pergunta, você pode interromper e já partir para outra pergunta, porque senão você pode ter uma entrevista que não vai contemplar todo aquilo que você pensou ali naquele momento de uma entrevista de 40 minutos. Da mesma forma, se o entrevistado ele não é muito de conversar, você precisa motivar, você precisa encontrar um meio para poder fazer com que ele fale um pouco mais. Evitar perguntas que a resposta seja só sim, não. Então, buscar mecanismos que façam com que esse entrevistador diga mais, né, sobre aquilo que você quer ir com relação às perguntas. E também é uma informação importante, a gente acaba desprezando os 5 primeiros minutos, os 5 últimos, porque é um momento ali de adaptação, né? Então, talvez os dados, né, na verdade, que são coletados ali neste momento inicial e final da pesquisa, eles não são dados que podem nos ajudar depois, né, com a análise dos dados. O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante. Então, não necessariamente envolve uma conversa, né, uma interação social com o interlocutor. Na verdade, é algo, né, que vai ser feito por escrito, sem a presença do pesquisador, e tem por objetivo levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta, então é uma orientação que o pesquisador pode, não é, deixar no questionário para como, não é, as respostas devem ser apresentadas, para poder já ter ali a clareza, né, que se está buscando ali mediante a pergunta. E o formulário é uma coleção de questões que são formuladas e anotadas por um entrevistador numa situação face a face com o entrevistado. Então, há ali uma conversa, não é? E a partir dessa conversa, o entrevistador ele tem um formulário para poder preencher ali as questões e é o próprio entrevistador que vai colocando ali, preenchendo esse formulário mediante as respostas apresentadas pelo entrevistado. Todas essas técnicas aqui dependem de uma outra pessoa. Então, como dependem de outras pessoas, é necessário que o projeto, então, passe pelo Comitê de Ética para poder autorizar, verificar, não é, se está tudo ok com esse procedimento, para poder autorizar o pesquisador a gravar os dados, né? Então, é importante a gente ter em mente como é que esse dado vai ser coletado para poder saber se eu passo o projeto no Comitê de Ética ou não. Professora, a Maria, ela fala o seguinte: tenho visto que as técnicas variam de acordo com a abordagem. Qualitativa, entrevista. Quantitativa, questionário, formulário. Tal fato procede? Sim, procede. E aí nós temos várias outras, né, possibilidades. Então, a gente tem, por exemplo, além do questionário e o formulário para essa pesquisa quantitativa, a gente tem uma outra chamada de survey, que é um nome em inglês, mas para poder mostrar, assim, que é um questionário que vai abranger um número muito grande de entrevistados, e aí este questionário, ele pretende uma resposta mais direta, a partir de múltipla escolha, por exemplo. Né? Então, já tem ali o direcionamento da resposta, e aí a pessoa ela só marca aquilo que de fato corresponde à situação ali que é apresentada. Na pesquisa qualitativa, a gente tem entrevista, mas também tem a possibilidade de ter uma atividade, uma oficina, né? E pela oficina, pelas atividades que são desenvolvidas ali,
também a gente obter os dados para essa situação, né, de uma pesquisa qualitativa. Ou mesmo em sala de aula, como já foi citado aqui, o professor observar ali a interação do aluno com outros colegas, ou em grupo, ou a resposta que se dá ali às questões. Então, também é algo que está relacionado à pesquisa qualitativa. Mas é isso mesmo, quer dizer, as técnicas que eu vou buscar para a coleta de dados têm a ver com o tipo de pesquisa, que abordagem, né, da pesquisa que é apresentada, se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa. Aí a gente chega aqui no cronograma e, como já foi dito, neste cronograma eu preciso prever as etapas de acordo com o tempo que eu tenho para a realização da pesquisa. E aí é importante, não é, que eu faça um cronograma, que pode ser um cronograma como esse. Eu tenho aqui as atividades na coluna vertical e o período, os períodos, né, na coluna horizontal. Esse de 1 a 10 está indicando, por exemplo, aí os meses da pesquisa, mas se for uma pesquisa que vai durar, por exemplo, 2 anos, como é a pesquisa do mestrado, então eu coloco 2 tabelas, uma para, digamos, 2026, com 12 números, né, indicando aí os 12 meses, e depois a do ano de 2027. O importante é eu observar aqui o seguinte, olha, neste primeiro momento aqui, eu posso ter um levantamento de literatura. Então, eu marco aqui no primeiro mês esse levantamento, né, da literatura, né, das obras que serão consultadas, para eu poder, de fato, não é, saber o que é que eu vou precisar para poder desenvolver a pesquisa. Aí, no número 2 aqui, tem essa possibilidade, montagem do projeto, elaboração do projeto de pesquisa, ou eu posso colocar também apreciação do projeto de pesquisa pelo CEP. Aí eu já tenho 2 meses a serem considerados, né? Aqui está colocando um mês só, mas eu poderia ter um pouco mais, né? Para o CEP são 2 meses que a gente precisa esperar para análise do parecerista, né? Do CEP sobre o projeto. Por exemplo, sobre coleta de dados, eu posso destinar mais meses, 3 meses. Além do levantamento de literatura, eu também tenho a revisão da literatura. Então, a revisão ela é diferente de levantamento, porque aí eu preciso de um tempo maior para poder ler, para poder fazer resenhas, para poder comparar as pesquisas ali, não é, os resultados apresentados. Então, eu posso colocar mais meses, posso colocar 10 meses, não é? Numa pesquisa que vai durar 1 ano, por exemplo, são 10 meses. Uma pesquisa que vai durar 2 anos, eu posso considerar 1 ano e meio de tempo, né, para essa revisão da literatura. O tratamento dos dados, que é a análise dos dados, a gente também destina ali um tempo maior, né, uns 4, 5 meses, 6. A elaboração do relatório final, neste caso aqui pensando que é um relatório, né, e pensando no CEP, a gente pode também destinar 1 ou 2 meses, mas eu posso pensar no mestrado e dizer que a escrita, né, da dissertação, ela vai levar 6 meses, né, pensando assim mais diretamente na escrita. E aí tem o momento da entrega do trabalho, que eu vou destinar ali 1 mês para isso, né, a organização dessa informação. E no caso do mestrado, que é o exemplo que eu estou colocando aqui, a gente pode destinar também 1 mês, porque vai ser o momento em que a pesquisa ela vai ser enviada aos professores da banca e eles têm 30 dias, não é, para poder fazer a leitura e depois, no dia determinado, acontecer a defesa. Mas veja, isso aqui é só um exemplo, né? Não quer dizer que sempre tem que ser assim, até porque se a gente passa a pesquisa pelo comitê de ética, o comitê de ética ele tem outro formato. Ele vai pedir para você colocar a atividade, por exemplo, a apreciação do projeto ao comitê de ética. E o comitê de ética ele tem um período, né, para eu poder cadastrar, submeter o projeto para ser avaliado, para ser apreciado. Primeiro tem uma análise documental, né, dos documentos que você inclui ali para serem apreciados, e depois tem a análise ética, né, da pesquisa em si. E aí, para o comitê de ética, ele pede para a gente colocar datas
Então, por exemplo, a análise do Comitê de Ética, eu vou considerar, hoje é dia 4, então eu vou considerar do dia 10 de novembro ao dia 10 de janeiro. São 2 meses aí que eu destinei, 10 de novembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026. Então, o Comitê de Ética ele pede para colocar a data, né, para poder indicar aí o período relativo aí ao cronograma. Mas, com relação ao cronograma, mais uma informação, é assim, se são 2 anos, então eu preciso me organizar para poder ter um momento de análise da bibliografia, um momento de elaboração, né, das técnicas que serão necessárias para a coleta de dados, caso a pesquisa tenha, não é, coleta de dados. Se a pesquisa ela já vai analisar os dados que já estão num corpus e que você teve acesso a ele, então você vai mostrar como foi esse acesso, qual corpus é esse, qual a importância desse corpus e por que a sua escolha por esse corpus, né? Diferente de uma coleta de dados. Se a pesquisa é apenas bibliográfica, ela não passa pelo Comitê de Ética, mas é necessário apresentar os critérios que você estabeleceu para a seleção das obras, né, que foram indicadas, as obras que você considerou ser relevantes para essa pesquisa. Então, tem sempre, nós sempre precisamos justificar o porquê de selecionar uma atividade ou outra, não é? E destinar o tempo que seja necessário para isso. Outra questão importante que aparece também no projeto de pesquisa é o orçamento, né? A gente precisa prever gastos com a pesquisa, considerando os custos referentes a cada etapa, segundo itens de despesa, que são custos de pessoal, custos de material e outros. Mesmo que a sua pesquisa não seja financiada por algum órgão, não é, de fomento à pesquisa, como CNPq, FAPEMIG, a gente precisa prever esses gastos, até para poder mostrar que a pesquisa ela não é feita assim, né, sem qualquer gasto. Quer dizer, você tem gasto comprando material de pesquisa, né, livros, você tem gasto fazendo cópias do termo de consentimento, né, para autorização da pesquisa, você tem gastos com cópias de atividades do questionário, por exemplo, questionário não, do roteiro de entrevistas. Então, quer dizer, é preciso prever, não é, esses gastos, até para poder orientar outros pesquisadores que queiram, né, saber um pouco mais sobre o que se gasta num projeto de pesquisa, né, ou na execução, né, da pesquisa. E, por último, as referências, a bibliografia, não é, que a gente coloca no projeto de pesquisa, ela pode ser de 2 formas, ou eu posso colocar, e é o mais preferível, né, que eu coloque a bibliografia que foi citada no corpo do texto, né, porque aí já mostra exatamente a bibliografia que foi citada de fato, ou eu posso mostrar a bibliografia consultada, quer dizer, tem algumas obras que eu consultei, mas que não foram citadas no projeto de pesquisa, mas elas têm relevância, né, para o projeto, então eu posso. O mais interessante, o melhor a ser feito é colocar uma bibliografia com aquilo que foi citado no texto e depois uma outra bibliografia, que no caso ia complementar, mostrando aquilo que foi consultado. Isso no final do projeto, de acordo com as normas oficiais. E só para terminar, porque eu mencionei que o CEP ele tem uma cartilha que orienta a confecção do projeto de pesquisa para ser passado, né, para ser submetido ao Comitê de Ética. Então, quem, de fato, vai envolver pessoas na coleta dos dados, é importante que consulte a página do CEP, né, do Comitê de Ética, que verifique quais outras informações o CEP exige que sejam apresentadas, como, por exemplo, os riscos da pesquisa, os benefícios que a pesquisa vai trazer, os critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa, na própria metodologia da pesquisa, se eu vou envolver participantes,
eu preciso mostrar qual é o perfil desse participante. No caso, né, da minha pesquisa em particular, então são alunos da educação básica, posso, né, especificar que são alunos do ensino fundamental ou alunos do ensino médio. Então eu preciso, né, de algumas outras informações. Se eu vou mencionar a coleta de dados em um lugar específico, como uma escola, não é? Então eu preciso fazer assim um contexto, contextualizar essa escola, dizer como a estrutura, a infraestrutura dessa escola, o que ela oferece para as atividades a serem executadas, né, que serão observadas e das quais a gente coletará os dados. Então, veja que nós temos algumas outras informações que são mais específicas e que são apresentadas nessa cartilha, que é apresentada pelo Comitê de Ética. Então, é importante, né, que depois vocês consultem essa cartilha, essas informações, principalmente para aqueles que envolvem aí a participação de pessoas, ou que envolve outras questões, não é? Como, por exemplo, a questão que envolve a saúde, quer dizer, você vai fazer experimentos, então você precisa, não é, mostrar que critérios são esses que vão levar a tal laboratório, ou de que forma serão coletadas essas informações, né, esses dados. Então, tudo isso precisa ser apresentado também na metodologia. Então, vejam que, de fato, a metodologia é uma parte extremamente importante, se não a mais, do projeto de pesquisa. E aí, eu termino aqui mostrando as referências e me colocando à disposição, se não para agora, né, digamos assim, para responder alguma outra pergunta, me coloco à disposição para troca, não é, de mensagens por e-mail, sobre alguma outra dúvida, não é, que vocês tenham aí sobre a elaboração do projeto de pesquisa. E, mais uma vez, agradeço aí a Patrícia e a todos aí, não é, pela organização deste evento e dizer, não é, do meu contentamento, né, em participar de momentos como esses, porque, de fato, é um momento em que as pessoas que participam, que terão acesso a essas informações, conseguirão, não é, ter ou um outro olhar, ou um olhar mais atento, não é, às questões relacionadas aí à elaboração do projeto de pesquisa. Então é isso, termino aqui minha apresentação, agradecendo a todos. Muito obrigada, professora, foi excelente, né? Foi mais que uma apresentação, foi uma verdadeira aula, né? Foi uma exposição impecável, unindo o acadêmico com a didática. Acredito que tenha sido um aprendizado riquíssimo para todos. Foi uma aula completa sobre como pensar e estruturar um projeto de pesquisa. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Podem manifestar aqui, né, oralmente. E agradeço também, nós agradecemos a todos a participação, a presença até o momento, né? Como já colocamos lá em notas compartilhadas, estão lá, então, o formulário para a lista de frequência, o link do CIEX para pegar os certificados em dezembro, né? Também colocamos o link dos nossos treinamentos, os treinamentos que a gente oferece, e também convidá-los para continuar assistindo aí, né, prestigiando o nosso programa de competência e informação. Hoje à tarde a gente tem mais uma atividade que vai ser sobre explorar o serviço de descoberta, e às 14h. E a gente, então, continua contando aí com a presença de vocês. Muito obrigada. Tudo certo, então, pessoal? Então, a gente termina aqui. Mais uma vez, muito obrigada, professora, foi excelente. O pessoal tem colocado aqui, que gostou muito.
Eu não estou conseguindo colocar minha imagem aqui, minha câmera travou nesse processo todo aí, quando caiu a internet. Tranquilo. Eu estou aqui acompanhando. Eu gostaria também de pedir desculpa, né, por aquele momento, mas tecnologia é assim mesmo, né? Às vezes nos coloca assim surpresas um pouco desagradáveis, mas foi rápido, logo voltou e deu tudo certo. Então a gente finaliza aqui, se ninguém tem mais nada a dizer, a gente finaliza aqui e agradecendo mais uma vez a presença de todos. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos.